E deu ruim aí para o senhor Donald Trump. Olha só, o Trump achou que ia invadir a Venezuela, sequestrar o presidente, roubar todo o petróleo e que isso ia ser um passeio no parque. Pois bem, não está sendo. O Trump convocou uma reunião com os chefes das maiores petroleiras aí dos Estados Unidos. Multitrilionários, ok? Empresas trilionárias que dominam o mundo há mais de um século. Se você pensar bem, nos últimos aí um século e meio, todas as guerras praticamente, é raro uma que não, foram por petróleo. Todas. Se você pensar aí as invasões dos Estados Unidos nos últimos 70 anos, quase 80, tudo é por petróleo, direta ou indiretamente, geralmente diretamente. Pois bem, na Venezuela não foi diferente. E aí, o Trump, logo que invadiu a Venezuela, sequestrou Maduro, entrou a vice-presidenta, ele falou, olha, eu vou roubar o petróleo que a Venezuela já extraiu e que está ali parado em tal local. E já vou começar a vender esse petróleo, 3 bilhões de dólares. Só que 3 bilhões de dólares, se você não sabe, isso não é suficiente para manter o governo dos Estados Unidos nem por 2 horas. Como assim, Thiago, nem por 2 horas? O governo dos Estados Unidos, os Estados Unidos custam ali mais de 30 bilhões de dólares por dia para se manter. Então, o que ele roubou ali de petróleo, se você ainda pensar que esse lucro vai para empresas e não para o tesouro dos Estados Unidos, e que tem algum custo ali de outras coisas, não é suficiente, mas nem por 2 horas. Então é ínfimo para eles. Para piorar, ele foi avisado ali, o Trump, é por isso que ele convocou a reunião. Ele queria uma reunião com os petroleiros para daqui a um tempo, para que eles tivessem mais tempo de estudar o assunto Venezuela. Porém, ele convocou essa reunião quase que de emergência, porque ele foi avisado, olha, a produção de petróleo da Venezuela é muito baixa. E isso não é da maneira como você estava pensando, não, Trump. Você fala, caramba, como é que o cara pode ser tão imbecil de tomar uma decisão dessa, de invadir um país, sequestrar o presidente, sem ter todos os dados do petróleo? Você fala, pô, por quê? Segundo alguns analistas, eu vi analistas da Rússia falaram, o Trump pode ter caído numa armadilha da Rússia e da China, que era o quê? Ele passou a ser satirizado, a ser achincalhado pelo Maduro, e aí isso pegou no ego dele, o Maduro ficava fazendo dancinha, o próprio Trump admitiu que aquilo foi o que fez com que ele quisesse sequestrar o Maduro, as dancinhas dele e tudo mais, aí ele foi lá, sequestrou o Maduro e falou, agora eu vou pegar esse petróleo aqui pra mim, né? Só que aí o que aconteceu? Logo depois, eu vou te mostrar aqui um gráfico que mostra a produção de petróleo da Venezuela, e você vai ver, pô, deu ruim aí a estratégia do Trump, viu? Porque essa produção é pequena. Se você não entende o gráfico, eu vou explicar para você. Isso aqui é a produção de petróleo da Venezuela. Aqui chega o máximo histórico, que foi lá nos anos 70, 4 milhões de barris por dia. Um pouquinho menos de 4 milhões de barris por dia. Depois caiu, aí voltou a subir. Aqui entrou o Hugo Chávez. Quando entrou o Hugo Chávez, os Estados Unidos cortaram um pouquinho, depois voltaram a investir, porque estavam investindo em golpe de Estado. Quem tentou dar o golpe no Hugo Chávez foi a Maria Corina Machado, tá? Aí, o que aconteceu? Não deu. E eles pararam, começaram ali a desinvestir na Venezuela, os Estados Unidos, e em 2006, você vê que teve uma queda aqui muito grande, acentuada, eles fizeram a primeira sanção à Venezuela. Logo depois, fizeram o embargo, aí embargo total, ninguém podia comprar óleo deles, e aí, ó, o petróleo deles aí caiu. Começou a subir nos últimos anos, porque a Venezuela passou a driblar as sanções dos Estados Unidos e chegou a 1 milhão de barris. Porém, isso vai demorar muito mais para que chegue a volume maior. Por quê, Thiago? Já expliquei aqui várias vezes. Para dobrar de 1 milhão para 2 milhões, não é caro. Se você pensar aí no lucro, são cerca de 3 a 5 bilhões de dólares. Em 2 a 3 anos, dá para dobrar de 1 milhão para 2 milhões de barris por dia. 1 milhão a mais de barris por dia, estamos falando aqui de 60 milhões de dólares por dia. Só que 60 milhões de dólares não conta impostos que são pagos, não conta o que se gasta na extração, não conta aí um monte de coisa. Então isso não é tudo lucro. Então para recuperar o investimento vai demora muitos anos. Isso para dobrar. Só que depois, a cada 500 mil barris por dia a mais, são mais ou menos 20 bilhões de dólares de investimento. E isso deve levar pelo menos 7 a 10 anos. Ele falou, o quê? Pois bem, o Trump, então, diante dessas informações, eu vi até comentários no Plantão Brasil falando, Thiago, você está aí fazendo uma projeção, não é bem assim, porém, o Trump recebeu a mesma informação e convocou os chefes da indústria petroleira. E eles deram para o Trump a pior notícia de todas, que é, a Venezuela não é investível, não é um país investível. O dono da Exxon falou para o Trump, com todas as letras, não dá para investir na Venezuela. O dono da Chevron, a Chevron já tem contratos com a Venezuela, já tem ali plataformas e tudo mais, ele falou, dá para investir. Então foi uma reunião bem ali tensa.
o Trump ficou ali cobrando dos donos das petroleiras que eles invistam mais na Venezuela, tudo mais. A maioria deles falou que, não tem condições. Não tem nem condições políticas, nem condições financeiras de fazer isso agora. Se você pensar numa empresa, pensa, caramba, a gente tem aqui 20 bilhões de dólares para investir. Eu vou investir em quê? Para que nos próximos 10 anos eu possa ampliar ali na Venezuela 500 mil barris por dia a mais. Que coisa. O que vai demorar aí anos e anos e anos e anos para recuperar esse investimento, ou eu vou investir em qualquer outro lugar do mundo. Por exemplo, eu vou investir na Guiana Francesa, eu vou investir, e isso é o que eles mais fazem, pagando jornalistas, pagando diretores de redação no Brasil, pagando ali políticos da esquerda que a direita gosta, que está sempre ao lado dos interesses desse pessoal aí, para que eu possa roubar o petróleo na margem equatorial do Brasil. Olha o tanto de investimento que eles têm para fazer, que são mais lucrativos a curto, a médio e a longo prazo do que o petróleo da Venezuela. A longo prazo, o petróleo da Venezuela, se você pensar a longo prazo em décadas, é muito mais lucrativo. Só que tem uma coisa, a lógica do mercado financeiro hoje é a cada trimestre. Eles pensam o que vai acontecer no próximo trimestre. Então, por mais que eles tenham ali planejamento de longo prazo, o curtíssimo prazo é muito importante. Aí você, fazer um aporte desse tamanho para ver um investimento só daqui a 10 anos? Então deu ruim para o Trump. Tem um trecho aqui em que o próprio dono da Exxon fala, olha, a Venezuela não é investível. Ele fala, tá em inglês o trecho, eu não vou mostrar o trecho todo, mas ele está falando aqui, eu vou ler a fala dele. Ele diz o seguinte, se você olhar as estruturas comerciais vigentes na Venezuela hoje, veremos que é um país inviável para investimentos. Mudanças significativas precisam ser feitas nessas estruturas e no sistema jurídico. É preciso haver proteções duradouras para investimentos e mudanças nas leis de hidrocarbonetos, que é a lei do petróleo. O problema que ele falou, e aí o Trump falava, não, mas isso a gente muda, tem que mudar a lei na Venezuela, a gente muda, muda tudo lá. Faço tudo para você, tenha força. Então tem um problema, e aí o dono da Exxon depois rebateu o Trump, falou, olha, a gente chegou na Venezuela nos anos 40. A gente foi expulso de lá. A gente chegou lá na Venezuela de novo nos anos 70. A gente foi expulso de lá 2 vezes. Então, tem que ser um investimento que tem que valer, porque são décadas aí. Quem garante que eu não vou ser expulso uma terceira vez? Para a gente entrar lá uma terceira vez, a gente tem que ter certeza de que a gente não vai ter problemas lá novamente. Ou seja, Venezuela é um terreno que não dá, Ele nem está levando aí em consideração, deve estar levando, mas nem chegou a falar para o Trump, olha, na Venezuela tem ali os chamados coletivos, que são